Boa noite a todos. Hoje, então, nós iniciamos a nossa quarta e última aula, do módulo Técnicas de Atendimento do curso Psicanálise Clínica. A ideia hoje é abordarmos um tema primordial e essencial na clínica psicanalítica, que com certeza não se esgotará com a aula de hoje. Eu imagino que conseguiremos pincelar aí algo que é essencial durante o atendimento, e durante a prática clínica, mas já deixo claro desde o início que é um tema importantíssimo e que vai exigir muito mais estudo e muito mais dedicação de vocês. O tema de hoje é a questão transferencial. Freud, na verdade, vai tratar o tema da transferência em dois textos, Lembra quando eu citei para vocês, nas aulas anteriores, que o Freud se dedicou sobre artigos da técnica, entre 1911 a 1915, e realmente nesse período ele vai trazer dois textos, que é a dinâmica da transferência e observações sobre o amor transferencial. A dinâmica de transferência é um texto de 1912 e observações sobre amor de transferência é um texto de 1915. Claro que, apesar do Freud ter se dedicado nesses dois textos com relação ao tema, isso sempre esteve presente, ao longo da obra. Por quê? Porque a transferência vai ser dita como motor da análise. A transferência é aquilo que faz a análise desencadear, acontecer. Então, esteja muito claro aqui nessa aula que o que nós vamos falar aqui tem uma proporção, tem uma importância enorme na clínica. Por quê? Porque falar de técnica de atendimento, abordar esse enquadro, o contrato, o setting analítico, como o analista vai decidir as questões dos honorários, as questões junto com o paciente, as questões do pagamento, do número de sessões, a frequência de sessões, enfim, tudo isso, de uma certa forma, tem um certo rigor, como a gente conversou, mas o Winnicott mesmo falou, de tratar isso com uma certa leveza também, uma certa flexibilidade. Mas, enfim, são temas que, ao longo da prática, o profissional vai tendo ali não sei se a palavra é domínio, mas ele vai tendo mais segurança, de como ele vai agir, de como ele vai atuar. Então, ele atende um paciente, o segundo, o terceiro, ele já tem um pouco mais de segurança para tratar dessas questões. Então, essa abordagem, como inicia a sessão, como se faz os contratos, parece de antemão, sim, uma angústia dos iniciantes, mas isso com o tempo vai se tornando até frequente na atuação do psicanalista. Mas a questão transferencial, ela está muito longe de ser dominada pelo profissional. Dizer que o profissional vai conseguir especificar, agora tem transferência, agora não tem, longe disso. Porque a relação transferencial, ela é estabelecida ali, entre o profissional e o paciente, entre o analista e o analisando. De que forma? Isso é o que a gente vai estudar hoje, que o Freud se dedicou de uma certa maneira, mas sem que o profissional controle a transferência. É claro que o profissional pode manejá-la, mas controlá-la não. Vamos caminhar então um pouco, até para que a gente tenha uma certa clareza o que o Freud se debruçou e falou sobre isso, para então a gente pensar um pouco na prática clínica. Então, a transferência,
quanto conceito freudiano, né, ela é um fenômeno fundamental, né, para o processo analítico. E de uma forma assim, bem direta e objetiva, dá para a gente pensar o quê? A transferência é algo que o paciente, então uma pessoa atribui a outra pessoa, mas em que forma? É um deslocamento, né? É um deslocamento do sentido atribuído a pessoas do passado para pessoas do presente. Então, o que o Freud quer dizer quando ele traz esse assunto? De que o analista ali, que é uma pessoa de um contato recente do paciente, vai, de uma certa forma, ser colocado em diferentes lugares. Então, numa relação transferencial, esse paciente vai depositar, vai estabelecer uma relação com esse analista de tal forma que desloque sentimentos de pessoas do passado para ele. Então, é como se tivesse uma transferência de sentimentos e pensamentos para aquela pessoa, como se, de uma forma grosseira, vamos dizer assim, como se o paciente colocasse o analista no lugar da mãe, ou no lugar do pai, ou no lugar do esposo, ou no lugar da esposa. Então, é como se deslocasse, né, sentimentos de pessoas do passado para aquela ali do presente. É claro que esse mecanismo ele é estabelecido de forma inconsciente, né? Então, por que o analista não domina? Por que o analista não controla a transferência? Justamente por isso, né? Porque a relação transferencial é estabelecida de uma forma inconsciente, de uma tal maneira que o analista tem que estar muito atento, né? Volta a nossa expressão da atenção flutuante, para que esteja claro ali, né, durante o atendimento, que lugar que ele está ocupando, que lugar que o paciente coloca, né? O que ele deposita. É claro que eu citei lugar de mãe, de pai, mas em alguns casos o paciente também pode colocar esse analista no lugar do todo saber, do mestre, daquele que vai resolver a vida dele, ou aquele que vai ser o melhor amigo, ouvi-lo todo tempo, a qualquer momento, e liga para esse analista fora do horário de sessões. Enfim, os exemplos são diversos, mas o que tem que estar claro para vocês é que na relação transferencial, algo, né, do paciente em relação a uma pessoa do passado é deslocado para a figura de uma pessoa do presente. Claro que eu estou citando o caso da clínica, né, e estou citando o analista como exemplo, mas Freud vai pensar e vai deixar muito claro que a relação transferencial ela existe para além do atendimento psicanalítico. Então, ele vai dizer, na relação médico-paciente, isso acontece. Né? Às vezes vem uma frase, né, em que as pessoas falam, ai, não fica a cara, né, não fica a cara daquele médico, ou, nossa, mas aquele médico é muito grosso, enquanto o outro paciente acha o mesmo médico muito simpático. Ou se a gente pensar também na relação aluno-professor, enfim, uma série de relações que vão se estabelecendo e que há ali algo de um nível inconsciente, né, atravessando essa forma de vínculo, vamos dizer. Então, prosseguindo, o Freud vai trazer a ideia, então, de que quando o paciente passa a se interessar, né, por tudo que se relaciona com a figura do médico, né, até dando uma importância para isso, né, colocando isso como uma condição sine qua non, né, para ele falar, o Freud vai dizer que isso demonstra, por suas próprias questões, se desviar, né, que o paciente esteja desviando da própria doença. Né, então, aquele paciente que quer saber, né, tudo sobre o médico, tudo sobre o analista, e toda a sessão faz perguntas, de uma certa forma ele não quer falar dele, ele não quer saber sobre a doença dele. Né? Então, isso também, Freud vai trazer que estamos diante de uma relação transferencial.
Então, colocar esse analista nesse lugar também daquele que fala, né, e não daquele que escuta, é uma inversão, né? Então, o Freud vai deixar muito claro que a relação transferencial é um tipo de relação muito especial, né, mas que sustenta o trabalho de análise. Por quê? Porque o que garante, na verdade, o desencadeamento da análise não são os dispositivos do setting analítico. O que garante não é se o paciente está no divã, se o paciente está na poltrona, se o paciente vem 4 vezes na semana ou se ele vem numa frequência quinzenal, né? Ou se esse paciente paga à vista ou se esse paciente paga em cheque. Enfim, todas as questões que a gente foi abordando, né, até então em aula, são importantes, mas não são garantia, né, de uma efetividade do processo analítico. Mas aquele lugar, né, eu até uso o termo aí no material, aquela posição simbólica, né, aquele lugar que o paciente coloca o analista, é o que vai determinar o percurso de uma análise, né? Então, por um lado, essa posição, esse lugar que o analista ocupa, claro, o analista pode concordar ou não, né? Então, há necessidade de entender aquele caso clínico, há necessidade de compreender o que está acontecendo, para que o analista maneje essa transferência e decida, de uma certa forma, a direção desse tratamento, né? Se ele vai continuar nesse lugar que o paciente o colocou ou não, né? Então, dando continuidade, vamos colocar que o Freud, de uma certa forma, em 1913, já havia chamado, né, a atenção para essa questão de uma atitude transferencial no início de análise. O Freud já tinha utilizado esse termo, né? Então, antes mesmo de falar sobre o amor transferencial, né? Então, antes dele discutir todas as questões até do setting, né, o Freud já tinha aí pensado que, para além, né, do material, do contrato, da sala, da música, né, havia algo aí que era estabelecido já desde o início. Isso acho que tem que deixar muito claro, né? A relação transferencial, ela se inicia até antes mesmo da primeira sessão, né? Às vezes no telefonema, às vezes num contato aí, né, na indicação. Então, algo aí já acontece, né, que o paciente já cria, né, ou uma certa simpatia por aquele analista. É interessante que já é frequente já ouvi, né, de alguns pacientes esse comentário de como, por exemplo, meu nome Carol os faz lembrar, né, ou da afilhada, ou da sobrinha, ou da prima preferida, predileta, enfim, que também tem o nome Carol, ou o apelido Carol, enfim. Então, algo, né, algo que nos termos de Lacan, vou dizer, um significante, né, é um traço, é algo que vai definir aí como que essa relação vai se estabelecer, né, ou de uma forma positiva, ou de uma forma negativa, né, ou de uma forma que permita a continuidade do trabalho, ou não. Então, no início do tratamento, né, tem-se sim pensar, a transferência foi estabelecida, né, já há uma relação transferencial ou não, né? Então, vamos dizer assim, o paciente vai de uma certa maneira até mostrando-se motivado com aquele tratamento, querendo ser o melhor paciente, não falta, né? Ele é amável, ele reage até de uma forma positiva, né? As pontuações do analista, aquilo que o analista
vai aí dizendo para ele, e ele vai, nossa, muito fielmente concordando e vai se mostrando um paciente que está fazendo a tarefa certinho, pensando nas perguntas do paciente, né? Só que, além dessa relação cordial, né, que vai, às vezes, prevalecer aí no início do trabalho, pode ocorrer também uma melhora positiva, uma melhora em vários aspectos da doença, né? Então, alguns pacientes, até eu vou usar um termo, né, que tem um certo encantamento com a análise, que estão ali motivados, né, e essa análise caminha, essa análise flutua, enfim, isso possibilita, né, que a análise funcione. E aí você tem, vamos dizer, no linguajar do Freud, uma transferência positiva. Então, uma transferência positiva é aquela que, de uma certa maneira, vai possibilitar, né, que ali o paciente interaja e receba, né, aquilo que o analista está lhe dizendo e, de uma certa forma, também se comporte, né, como um paciente afim de análise, vamos dizer. Então, tem que ter muito claro, né, que no início a transferência tem que se estabelecer, né, para que a análise possa existir. Claro que, caminhando então, claro que a transferência positiva é um fenômeno que facilita o processo, né? Ela torna, na verdade, o paciente muito mais suscetível, muito mais aberto, né, à influência do analista. Até porque esse paciente está nutrindo o quê? Está nutrindo sentimentos de empatia, de respeito, de admiração, né, por esse analista. E que, de uma certa forma, isso pode sim facilitar até a diminuição das resistências, né, e possibilitar que esse paciente associe livremente, né. Então, uma transferência positiva, ela é muito favorável, né, para o tratamento, porque ela vai permitir aí que o paciente, né, se desgarre, se desgrude dessa, vamos dizer, das resistências, daquilo que talvez atravesse o tratamento, e ele vai recebendo aí, né, de uma forma harmoniosa aquilo que o analista lhe diz. Até porque aquilo que o analista muitas vezes diz ao paciente não é tão agradável assim, né? Eu acho que tem que ter clareza que às vezes as pessoas, né, procuram um profissional pensando nos aconselhamentos, né, no que o profissional vai dizer que ele tem que fazer, mas nem sempre é isso, né, que o paciente escuta. Às vezes o analista não precisa nem fazer uma interpretação assim magnífica, mas o analista pode apontar uma contradição, pode apontar uma contradição do discurso, né, uma incongruência do discurso, e isso o paciente já receber de uma forma, né, não muito positiva. Ele falou, mas espera aí, né, por que você está duvidando de mim, né? Porque às vezes o analista, vou dar um exemplo, né, pode dizer, bom, mas agora há pouco você disse que tua mãe não era uma boa mãe, agora você está dando exemplos de como era uma boa mãe. Então, né, mostrar um pouco para o paciente a incongruência, né, do discurso, pode sim ser recebido pelo paciente de diversas formas. Então, se essa transferência possibilita que o paciente se empenhe, se implique no tratamento, isso é muito mais favorável, né, para o processo de análise. Então, a transferência positiva, ela é sim um fenômeno que, sem dúvida nenhuma, vai facilitar o processo de análise. Mas, por outro lado, o Freud também se deparou com algumas dificuldades, né? Então,
não tem como pensar que uma análise vai ser sempre vai fluir sempre positivamente, harmoniosamente, né? Uma análise vai ter, sim, ali alguns entraves, né? Então, essa relação aí amistosa nem sempre vai durar, né? E aí, frente às dificuldades, o que vai possibilitar o analista fazer, né? Como que ele reconhece uma resistência, né, durante o tratamento? Essa é uma pergunta, acho que essencial, né? E a resposta é que, de uma certa forma, as resistências, elas sempre vão aparecer aí, porque o paciente vai ter, de uma certa maneira, uma dificuldade em comunicar seus pensamentos. Eu acho que dá para dizer, é possível identificar as resistências a partir do momento em que a associação não é tão livre, a partir do momento que o paciente não está associado, né? Então, vamos pensar, interromper de uma certa maneira um processo associativo mesmo, né? Então, identificar a resistência é estar atento ao que o paciente está falando, ao discurso dele, e perceber se esse discurso está sendo um blá blá blá, dele vir e contar o que aconteceu na segunda, na terça e na quarta, e não se questionar, e não associar livremente, não lembrar de uma outra situação, né, não ter lapsos na sua fala, enfim. Então, tem aí, né, uma constatação, né, de que o paciente vai até lhe dizer: nada acontece hoje na minha mente, né? Nada me vem à cabeça, né? Como se ele tivesse desinteressado, né, em trabalhar ali na análise, como se ele não quisesse realmente dizer o que ele está pensando. Então, as dificuldades vão acontecer. Dá para pensar que, mesmo num percurso, né, em que a transferência está estabelecida, em uma outra sessão, né, o paciente pode sim se colocar dessa maneira: hoje eu não tenho nem o que falar, está tudo tão bem. E aí ele silencia, né? Olha para o analista, como se, você não tem nada para fazer aqui hoje. Afinal de contas, você não sabe nada sobre mim. E realmente, o analista não sabe, né? Por isso que o paciente precisa falar. E aí o analista até chega a perguntar de novo: mas fale o que vier à cabeça. Não vem nada na minha cabeça. Aí alguns pacientes até continuam, né, dizendo: vou procurar, vou pensar em alguma coisa. Aí ele fala: mas em casa está bem, no trabalho está bem, o relacionamento está bem, não tem nada para falar hoje. Então, a resistência, de uma certa maneira, ela vai atravessar mesmo aquele tratamento em que vinha caminhando. E é aí que está a questão, né? Como que o analista vai manejar isso? Né? Ele interpreta essa resistência, ele precisa pensar o que aconteceu na última sessão, né? Ele simplesmente se cala e aí fica uma sessão de silêncio, né? E aí? Então, prosseguindo, o que o Freud vai trazer? Ele vai trazer que essas dificuldades, principalmente quando há aí uma resistência do paciente, você vai ter um entendimento até de uma transferência negativa, né? O Freud vai pensar que o paciente pode estar transferindo para o analista aqueles sentimentos mais hostis, aqueles sentimentos mais intensos, né? E que vão ser colocados ali, né, junto à figura do analista. Então é como se algo que não dá para você entender no momento se está ou não vinculado ao que foi dito na última sessão, ou ao que aconteceu na hora do pagamento, ou se simplesmente, enfim, a mãe do paciente disse algo antes dele ir para a sessão, e aí
né, o paciente já transfere ali para o analista algo que aconteceu recentemente, mas o fato é que essas dificuldades podem emergir a qualquer momento, né, e vão ser direcionados ao analista. Então, prosseguindo, a gente vai ver que a transferência, segundo Freud, ela pode existir tanto pelo intenso amor, né, por uma intensa exigência de amor, tanto uma exigência de atenção como de reconhecimento, mas por outro lado também pode vir uma grande exigência de ódio, de raiva, de nervoso, de decepção, né? Então, essa relação transferencial ela vai permear esse leque de sentimentos, né? E que o analista vai ter que estar pronto a receber. E mais do que pronto é estar atento, né, ao que está operando ali na relação, né? Então, assim, dou até alguns exemplos aí no material de vocês, em que o analista, de uma certa forma, às vezes é colocado, né, nesse lugar, como, por exemplo, aquela mãe que recebe o filho predileto, né? Então, você tem para o lado do paciente uma exigência ali de ser o filho predileto e ele quer ser recebido dessa maneira, né? Então, ele faz com que todas as sessões ele escute algo do paciente que confirme esse lugar dele, como, por exemplo, ele chega 10 ou 15 minutos atrasado e, né, diz para o paciente, diz para o analista, nossa, estou 15 minutos atrasado e sei que você deve estar preocupado comigo, né? Então, ele de uma certa forma diz para o analista, né, eu sei que você estava preocupado comigo, né? Algo que o analista devolva, algo que ele queira escutar aí, que diz respeito desse lugar, né? Ou então, tem pacientes, né, que perguntam, nossa, então, eu devo ser o caso mais difícil, né? Eu devo ser o seu caso mais difícil, que você deve se preocupar mais, né? E aí, o que ele está dizendo para o analista, né? Que lugar é esse que ele quer ocupar? Às vezes daquela necessidade ali de ser o melhor filho, o melhor paciente, o melhor aluno, né? Então, isso de uma certa forma vai sempre permear os vínculos, né? Que de via de regra vão ser impossíveis ali de serem satisfeitos. Por quê? Porque o analista nem sempre vai responder desse lugar. Então, por mais que o paciente, às vezes, na relação transferencial, coloque o analista numa posição ou deseja que o analista o veja como o paciente predileto, o analista muitas vezes não vai responder deste lugar, né? Até por quê? Porque ele não vai responder porque ele tem que tomar um certo cuidado, né? Em dizer realmente, se o analista responde o tempo todo que para esse paciente que ele é o paciente predileto, que ele é o filho predileto, ele vai talvez reforçar, ele vai talvez confirmar essa posição do paciente, né? E que às vezes é exatamente deste lugar, né, do filho predileto que tem que ser trabalhado em análise. Então, caminhando, a gente vai ver que o Freud, né, logo vai diferenciar, então, né, a questão da transferência e pensar, então, a existência de uma transferência positiva e de uma transferência negativa, né, e que ele vai deixar muito claro, né, que o analista tem que sim se preocupar, seja com a transferência positiva, seja com a transferência negativa, mas principalmente a transferência negativa, ela pode sim se tornar uma resistência para o trabalho analítico. Então, não responder, né, à demanda do paciente, ou responder deste lugar que o paciente coloca o analista, pode ser também um tanto perigoso. Como manejar isso?
vai ter que ter um estudo de caso a caso, né, e sim um entendimento, né, de que lugar esse analista vai responder, de que forma ele vai colocar, de que forma ele vai interpretar também, né. O analista pode ser muitas vezes sutil, né, nessas situações, mas estar muito atento à transferência negativa, que de uma certa maneira pode sim, né, até vir a interromper um tratamento. Bom, então, continuando, a gente vai ter aí uma recapitulação, vamos ver, né, com relação à transferência, né, o que a gente viu até então. Que a transferência é um fenômeno que se estabelece já desde o início do tratamento, né? Ela vai desde o início corresponder a quê? Corresponder ao deslocamento de sentimentos amistosos em relação ao analista, né? Então, sentimentos esses que podem ser sentimentos amorosos, de reconhecimento, de gratidão, de amizade, mas também que pode ser sentimentos hostis, né? Sentimentos de raiva, de ódio, de decepção, né? E, como eu disse já logo no início da aula, que a transferência é o motor da análise, né? Como acho que dá para tomá-la até como eixo norteador, né, desse processo de tratamento, esse processo analítico. Então, não há uma análise sem transferência, né? Uma análise, um processo analítico não acontece se não há uma relação transferencial, né? Não é possível caminhar, né, num tratamento, num atendimento, se a transferência não se estabelece. Então, aqui é uma ideia para retomarmos o que vimos até então, né? De uma certa maneira, a gente vai ver aí no olhar do Freud que não há, né, o porquê se preocupar quando a transferência age a favor, né, tem que sim manejá-la, tem que estar atenta o tempo todo, mas ter com clareza que para Freud a análise de que se essa transferência está sendo sublimada ou não, né, se ela está sendo apoiada na confiança e na simpatia, na empatia ali, né, entre o analista e o analisando, é o que vai fazer com que ele fique despreocupado, né, com a relação transferencial. Então, a transferência positiva tem que estar estabelecida pela via da confiança, né, pela via da empatia, da identificação com aquele paciente. Caso contrário, né, ela pode estar um pouco bamba, vamos dizer assim. Então, não se preocupe com a relação, com a transferência, a relação transferencial positiva, caso ela esteja baseada na confiança. Aí o processo flui. Mas, mesmo ela estando estabelecida numa relação de confiança, não garante que esta confiança exista ao longo dos anos da análise. Então, o analista quebrar o sigilo, fazer algum comentário de outro paciente, enfim, algo da postura do analista pode interferir nessa relação de confiança. Então, não é que o analista também vai pensar, bom, agora essa análise vai caminhar tranquilamente sem nenhum problema. Não, né? O analista tem que estar o tempo todo atento para que algum lapso, né, alguma falha aí, né, não interfira nessa relação de confiança. Bom, voltando, vou abordar de uma certa maneira, de uma forma bem geral, né, esses dois textos que eu citei no início da aula, mas eu trago aqui, né, no material de vocês, um pouco disso que a gente falou até então, pegando as palavras do Freud. Por quê? No texto da Dinâmica da Transferência, de 1912,
o Freud vai distinguir, então, as duas atitudes do analisando, das duas atitudes que o paciente pode ter. Que, de um lado, o paciente pode cooperar, então, com o tratamento, e, de outro, o paciente pode resistir a este tratamento. Essas atitudes, elas se contrapõem, né, entre si e foram, de uma certa forma, incluídas na transferência. Então, isso vai ficar muito claro no texto. Né? O Freud vai deixar isso muito claro quando ele fala que a teoria da transferência, ela vai discriminar uma transferência positiva e uma transferência negativa. Né? E as resistências, né, o Freud vai trabalhar um tanto também como a transferência erótica ou a transferência amorosa, né? Quando o vínculo transferencial assume um outro caráter, né? O caráter do enamoramento, né? O caráter do apaixonamento ou até um caráter sexual, né? Então, você vai pensar na cooperação que o paciente tem, pensando aí na transferência positiva, e na resistência que o paciente pode ter, então, ao longo do tratamento. E na resistência você vai ter a transferência negativa, né, quando você vai ter aí um caráter hostil, um sentimento hostil sendo deslocado, né, pro analista deixar muito claro que pode ser um modo até velado ou um modo até aberto, né, deixar claro ali, ou a transferência amorosa, que a gente vai falar um pouco mais adiante, tá bom? Então, pensando mais um pouco ainda no que o Freud trouxe, tem uma pergunta, acho que interessante, que ele vai trazer, que pensando na relação transferencial ainda, né, ele vai dizer onde surge, né, a transferência, de tal forma que as dificuldades que ela impõe ao trabalho de análise pode superar, então, essas dificuldades e que as vantagens, então, podem distorcer ou até driblar esta situação. Então, o Freud vai pensar de uma certa maneira, com outras palavras, né, há como reverter a transferência negativa, a como você reverter, a como você enfrentar, né, ou até atravessar as resistências do paciente, né, como que você vai trabalhar isso? Então, como regra geral, na verdade, o Freud propõe que o analista não ceda, né, às exigências do paciente decorrentes da transferência e nem rejeite de um modo brusco ou indignado. Então, para que haja uma mudança, né, para que haja um enfrentamento dessa transferência negativa e que ela pode voltar a ser positiva, o analista precisa, mais uma vez, ocupar aí um lugar ambíguo, né, um lugar de não ceder e não dizer o tempo todo para esse paciente que ele é o melhor paciente, mas, por outro lado, não rejeitar essa demanda que ele está pedindo ao analista. Não dizer o contrário, não desdizê-lo, né? Ou não afirmar de vez em quando que, né, naquele momento, sim, ele pode ser até um paciente nota 10. Enfim, é um exemplo, mas para dizer que o analista pode sim manejar a transferência de tal forma que a transferência negativa ou que as resistências diminuam, né, e venham a baixar. Isso vai depender muito do caso e muito tipo de intervenção que o analista vai vir fazer. Prosseguindo, então, o Freud vai deixar claro que o analista tem que sim procurar superar a transferência através da interpretação, mostrando então para o paciente, né, a origem daqueles sentimentos, que não está só na situação atual e nem se aplica às pessoas do analista, né, mas tratar antes de tudo de uma repetição de algo pertencente ao teu passado, graças à influência aí da regressão. O que o Freud quer dizer com essa ideia?
nesse caso, acho que o Freud vai trazer a compreensão de que quando aquela transferência ela chega a ser até ameaçadora, né, para a interrupção da análise, ela talvez convoque aí o analista a interpretar, né? Então, você vai ver alguns psicanalistas depois pós-freudianos que vão voltar nesse tema, né, e que alguns vão se posicionar sim, que se interpreta a transferência, tem outros que vão dizer que se interpretam na transferência, né? E aí, enfim, eu acho que fica aí um parênteses, né, para aqueles que quiserem se aprofundar no tema, mas o Freud vai deixar isso claro, que às vezes o analista precisa, sim, né, devolver ao paciente aquilo que está acontecendo ali na relação transferencial. Eu acho que o Freud trouxe aí a ideia, não que o analista tem que dizer, bom, meu filho, o que você está sentindo não é por mim, é pelo teu pai, né? Então, tomar muito cuidado que a forma como o analista vai devolver, ela não é uma forma selvagem, né? Eu estou lembrando aqui de um caso em que uma paciente também, né, ela repetiu ali na transferência a forma de relação que ela estabelecia com as outras pessoas ao redor dela, né, a ponto de que uma determinada postura minha de não muito acolhimento, que para ela tinha que ter muito acolhimento, ela decide parar a análise, né, e eu a convoco, né, para uma sessão, até para que isso seja dito e conversado. Ela resiste, ela falta essa sessão, mas ela vem na outra semana. E de uma certa forma, frente àquela resistência, até uma transferência negativa, né, em que ela tinha me colocado naquele lugar né, de como os outros a tratavam, isso foi, de uma certa forma, devolvido para essa paciente, mas sempre acompanhando o raciocínio dela, o discurso dela, né, claro, deixando essa paciente falar primeiro, mas comparando, né, que talvez aquilo que tivesse acontecido ali também já tivera acontecido em outras relações, seja essas de amizade ou até relações familiares. Então, ir pegando os exemplos, né, e mostrando um pouco para a paciente essa repetição, mas sem dizer, talvez essa interpretação mais selvagem, né, de que, pois bem, né, você deslocou para mim sentimentos hostis em relação às pessoas. Não é isso, né, isso é a teoria, isso é um raciocínio para que ajude e facilite ali o trabalho do analista, mas você precisa, sim, ter uma certa clareza daquele caso para que isso seja devolvido, né, e para que isso seja interpretado da melhor maneira possível. Pois bem, então, o Freud aí vai dizer, né, finalmente, que a repetição ela sempre vai ser transformada em lembrança, e aí fica mais uma sugestão de texto, né, que é o repetir, recordar e elaborar, né, do Freud, porque a repetição, né, que é um movimento inconsciente, vai permitir, de uma certa forma, aquele paciente recordar, mas também elaborar, né, algo daquela situação, né? Então, aquilo que acontece na situação transferencial é uma repetição também, né? E, enfim, nesse texto, né, acho que o Freud vai deixar claro para aqueles que tiverem interesse em ler, né, de que o processo de recordar, ele nada mais é do que uma rememoração, né, mas esquecendo-se que o recordar conserva um outro sentido, né, o sentido de voltar, né, a um significado, vamos dizer assim, um surpreendente, né, significado de voltar
aquilo que sente, aquilo que o paciente vai pensar e que acomete aquele paciente. Então, bem ou mal, vamos dizer assim, a repetição ali na transferência é um tipo de rememoração, né? É uma lembrança que veio ali à tona, né? E como que, na verdade, o analista vai poder devolver ou interpretar isso, né? Vai ser o grande trunfo, mas acho que uma questão do trabalho analítico mesmo, né? Então, entender que aquilo que se repete transferencialmente na sessão nada mais é do que algo daquele paciente, né? Então, o analista, né, passa a ter aí uma função de instrumentalizar a transferência através do recurso da interpretação, né? E quando eu uso o termo manejar a transferência, é porque ele precisa ter clareza, né? Em que momentos ele vai interpretar, ele precisa ter uma certa clareza para onde essa transferência está encaminhando aquela análise, para que as intervenções sejam bem pontuais, né? Bom, a gente tem então, vamos pensar, né, que vai haver, a partir do texto, né, Observações sobre o Amor Transferencial, vai haver aí uma certa mudança, né, no pensamento freudiano, de que a transferência, seja ela amorosa ou hostil, ela era, vamos pensar, exclusivamente algo da resistência, né? E a partir desse momento, então, o Freud toma isso, né, como um instrumento de trabalho. Seja então a relação transferencial positiva ou negativa, isso vai ser um instrumento de trabalho. Então, mesmo diante de uma relação transferencial negativa, frente às resistências, frente às dificuldades de trabalho que o analista vai ter, nada impede que isso reverta-se, né, para a análise. Nada impede de que aquilo ali, né, aquela situação, seja assim uma forma de atuação, né, do analista. Bom, eu acho que pensando ainda no que o Freud vai trazer, né, e aí abordando a questão da técnica do tratamento, então, o Freud vai deixar claro que a técnica do tratamento, ela consiste na descoberta, então, do material reprimido, não o material recordado, né, aquele material recalcado, aquilo que está lá guardado e trancado a 7 chaves, né. Então, trazer à tona, né, aquele material reprimido através da associação livre, né, através daquilo que o paciente fala, né. E a partir da interpretação das resistências, e essa interpretação das resistências, elas vão ser realizadas por meio da transferência, vai possibilitar, então, tornar, né, essas descobertas conscientes ao paciente, né? Aquele material que estava reprimido torna-se, então, consciente, torna-se sabido, né? O paciente toma ciência dele. Então, a resistência, de uma certa maneira, ela é algo que pode realmente influenciar negativamente no tratamento, mas ela também é vista como condição inerente para esse tratamento. Porque nada assim vai poder deixar que um tratamento fique o tempo todo caminhando harmoniosamente, né? Então, essa resistência que é vista como algo que pode, por um lado, levar ao rompimento, ela também pode dispor aí de um material, né, passível à interpretação, e que vai vir a fazer diferença também no caminhar aí dessa análise, né. Bom, a relação transferencial, então, ela vai ser tomada por Freud como um poderoso estímulo, né, que influenciará
a decisão no sentido que desejamos. Isto é, no sentido de enfrentar o conflito normal com as suas resistências. Então, a relação transferencial, ela vai ser essencial, vai ser né, como eu uso o termo motor da análise, ela é essencial, né, ela é poderosíssima para que vá aí definindo a direção, de uma certa forma, desse tratamento, né? E nada mais do que possibilitar o enfrentamento também do conflito, né? Seja com resistências ou não. Bom, abordamos até então a transferência de uma forma geral, né? Pensando na transferência positiva e na transferência negativa, mas de uma maneira que o Freud trouxe aí, né? Com muito, eu acho que com muita cautela, com muito cuidado, como que ele estava entendendo isso no andamento do tratamento, que era essencial, né? É essencial, mas que, por outro lado, estará presente o tempo todo. Gente, a relação transferencial, ela existe em todas as sessões, né? E o interessante é que até na aula passada tinha um slide que dizia, bom, o analista nunca vai saber, né, como que vai iniciar cada sessão, né? Cada sessão ela é imprevisível, né? Não tem como pensar aí o que vai ser, o que vai acontecer. O analista não sabe do que o paciente vai falar e não sabe nem como esse paciente vai chegar, né? Então eu estou pensando, às vezes está tudo muito bem, né? Mas numa determinada sessão o analista atrasa 10 minutos, 5, 10, 15 minutos. E aí, como que esse paciente às vezes entra para a sessão, né? E ele até pode começar falando, né, como se aquele atraso tivesse passado despercebido, mas aí durante a sessão ele vira e está dando exemplo do tio, do primo, enfim, de algum parente, e fala, nossa, mas naquele dia da festa meu primo me deixou esperando 10 minutos, que para mim é insuportável. E enfim, começa a falar desse primo, né, mas começa a falar do atraso desse primo, né? E ele fala justamente nessa sessão em que o analista começou atrasado, né? Se o analista vai interpretar isso ou não, vai depender ali do caso, né? Se o analista vai escutar, né, e entender e suportar, né, o nervosismo ou, né, a irritação daquele paciente, pode ser uma possibilidade. Agora, se o paciente às vezes fala disso a sessão inteira, né, ele começa a falar, mas começa a falar desse primo, do atraso do primo, e volta para esse atraso, enfim, como que o analista devolve isso, né? Então, às vezes, quando, né, o Freud traz a ideia de que na resistência, às vezes, nessas dificuldades, o paciente não associa livremente, nessa sessão a gente pode pensar isso, né? Apesar do paciente estar falando ali algo que o irritou, né? Ele não falou, na verdade, talvez aquele conteúdo que ele pudesse ter pensado antes, iria trazer, né? O que veio à tona. Sim, ele associou ali aquela situação que aconteceu minutos antes de ele entrar para a sessão, né? Bom, os exemplos eu acho que seriam diversos, mas espero que tenha ficado claro para vocês, né, que a relação transferencial, ela não vai ser controlada pelo analista, muito menos pelo paciente, né? Ninguém há o controle disso, porque é uma relação estabelecida de forma inconsciente, né? Mas ela é essencial e primordial para o tratamento, vai acontecer desde o início, né? E ela pode ir tomando diferentes formas, né, ao longo do tratamento. Um outro tema que também diz respeito à transferência, e que foi o segundo texto que eu citei, né, que o Freud trabalha a respeito dos artigos sobre a técnica, que é Observações
do amor transferencial, ele vai ser abordado aqui de uma forma muito rápida também, né? Porque esses dois textos, na verdade, eles merecem talvez até um módulo, vamos dizer assim, né? Somente para eles. Mas para que não fique enfim, não fique em aberto, né? Para que não fique sem abordar, a gente vai caminhar então aqui um pouco a respeito da transferência amorosa. O Freud vai definir aí, né, a transferência amorosa como uma inclinação amorosa, que é diferente de uma transferência positiva, tá? Porque ela torna-se intensa, né, revelando a sua origem, na verdade, numa necessidade sexual direta, que inevitavelmente produz uma oposição interna a si própria, né? Essa modalidade particular de vínculo transferencial foi tomada por Freud de um modo mais pormenorizado, né? No texto, como eu disse, Observações sobre Amor Transferencial. E ele teve um enfoque nesse texto, né, sobre o manejo dessa transferência, bem como, né, o ponto de vista que o profissional tem que ter, né, e a ética que tem que se estabelecer. Então, o que acontece? Na relação transferencial amorosa, há, né, naqueles casos em que o paciente se enamora, né, se apaixona pelo analista. E o Freud vai falar exatamente nesse texto dessas questões, né, como que isso vai ser abordado em análise. É claro que é diferente de uma relação transferencial positiva, mas a gente pode pensar, bom, mas na relação transferencial positiva há um apaixonamento também, né? Vamos dizer que em alguns casos o paciente pode colocar o analista como lugar daquele que sabe, de idolatrar aquele analista, sim, né? Mas a relação transferencial amorosa, ela é muito mais intensa, né? Há uma admiração, mas uma admiração com esse vínculo muito mais intenso, né? Muito mais, enfim, direcionado aí, né, a um apaixonamento mesmo. De tal forma que a relação transferencial amorosa pode também se tornar uma resistência, como eu disse anteriormente na aula. Então, eu vou trazer no próximo slide as palavras do próprio Freud, né, colocadas nesse texto, Observações sobre o Amor Transferencial. O que o Freud fala? Ele tem que, falando do analista, né, ele tem que reconhecer que a paixão da paciente é induzida pela situação analítica e não pode ser atribuída aos encontros de sua pessoa e que, portanto, não há motivo para ele ter orgulho de uma tal conquista, entre aspas, como seria chamada fora de análise. Eu fiz questão de trazer as palavras do Freud, porque eu acho que ele, né, eu destaco aí nesse parágrafo a ideia principal, né, sobre o amor transferencial. O Freud deixa muito claro que, apesar daquele paciente acreditar que está apaixonado, que está amando aquele analista, o Freud fala, essa paixão, esse enamoramento não é pela pessoa do analista. Afinal de contas, o paciente nada sabe sobre o analista, a não ser o seu nome e o local de trabalho. Mas ele fala, portanto, o analista não pode pegar esse apaixonamento como um orgulho, como algo nosso, né? Alguém nutre sentimentos pela minha pessoa. Não. Né? Essa transferência aí, na verdade, vai trazer, de uma certa forma, um posicionamento do paciente em se apaixonar por aquela figura que ele criou do analista, por ter se apaixonado por alguém que ele imagina que ele conheça e que ele imaginariamente criou. Então,
o Freud enfatiza muito, eu acho que ele deixa muito claro, né? Esses sentimentos não estão voltados para a pessoa do analista, né? Até porque, né, se ele vier talvez conhecer a pessoa do analista, essa paixão, né, subitamente desaparece. Mas, enfim, o interessante é que ele vai trazer, né, ele vai continuar falando, então, no próximo slide, eu trago mais uma citação do Freud, de como, então, o analista deve se sair, como ele deve manejar, como ele deve fazer frente a um paciente que diz que está apaixonado por ele. O Freud fala o seguinte: conservamos a transferência amorosa, mas a tratamos como algo irreal, como uma situação a ser atravessada na terapia e reconduzida às suas origens inconscientes, e que deve ajudar a pôr na consciência e, portanto, sob o controle, o que há de mais escondido na vida amorosa do paciente. Eu acho que o Freud propõe aí algo não muito fácil, por um lado, mas muito ético, por outro. Quando eu uso o termo manejar, é isso. O Freud está dizendo, é necessário manejar a transferência amorosa. Você conserva ela, você não vai dizer para o paciente, talvez de imediato, ok, eu não te amo, né? Então acabou por aqui nossa relação, mas você pode usar a relação transferencial amorosa como algo também a ser revertido para a análise, né? E que aquilo que o paciente depositou no analista, né, como fantasioso, como imaginário, deve vir então à tona, né, deve vir à consciência, de tal forma que isso vá se explicitando ali na relação, né, e que maneje realmente isso, né, que o analista possa, sim, suportar, né, mas dizer, eu estou aqui para te escutar, né. Claro que o analista talvez não se cale completamente diante dessa situação. Claro que conheço aí alguns profissionais e alguns relatos, porque isso também vai um pouco de caso a caso, né, mas situações em que foi impossível reverter, né, e que aí a análise teve que ser interrompida. Então, às vezes, mesmo o analista trabalhando nessa direção que o Freud propõe, né, de voltar aquilo à consciência, de trabalhar, né, aquelas questões que o paciente está trazendo, o Freud, enfim, em alguns casos, o paciente não vem acreditar naquilo, né, ele realmente volta às sessões só para falar desse apaixonamento. Então, em alguns casos, sim, o analista talvez faça necessário interromper aquele processo. Mas, inicialmente, o que o Freud vai trazer é trabalhe, conserve essa transferência amorosa e reverta isso, né, em prol do tratamento. Eu estou lembrando aqui, eu acho que fica uma dica para quem tiver interesse, não chega a ser uma minissérie, mas enfim, no GNT, né, um canal fechado, ele exibiu, né, me fugiu o nome, mas enfim, exibiu uma minissérie, né, chamada Sessões de Terapia. E nas sessões de terapia, que na verdade foi aqui dirigida por Selton Mello, mas é uma minissérie já gravada, né, uma minissérie americana, ela vai trazer, né, a cada dia um paciente. Então, na segunda-feira é uma paciente, na segunda-feira é outro, na quarta é outro, e aí na outra semana que você assistir, na segunda-feira é o mesmo paciente da segunda-feira, então ele continua a sessão. Enfim, você se torna um telespectador analista, né? Então você vai ouvindo os pacientes ali nos dias deles. E eu estou lembrando dessa minissérie, porque uma das pacientes, isso é da primeira temporada, né? Uma das pacientes se diz apaixonar pelo analista, né? Ela, até na minissérie brasileira, ela foi interpretada pela Fernanda Cândido.
Então, quem tiver interesse até em ver como que o analista conduziu, que rumo que tomou, né? Eu não vou contar aqui para vocês, um suspense, mas fica aí uma dica, né? Ali eu estou lembrando de um caso. Claro que a gente não precisa ir tão longe, né? Mas Breuer também, né? Teve um vínculo aí, né? Com uma paciente, e que o Freud ficou muito atento a isso, né? O Freud dizia e aconselhava Breuer a não dar continuidade àquele tratamento, né? E estou pensando também, lembrando aqui do filme, né, O Método Perigoso, no qual vai abordar aí esse início aí da psicanálise, a relação do Freud, o Firenze, até o Jung, né? E aí no filme vai explicitar também o caso em que Jung tem com uma paciente o que o Freud não concordava, né? Então, apesar do amor transferencial ser um tema passível, né? Eu acho que o Freud abordou ele justamente pela preocupação que ele tinha, né? Em que os analistas não se envolvessem com os pacientes, caindo aí numa pretensão de que aquilo que se estabeleceu fosse real, né? Então, ele fala, tome muito cuidado, né? Porque os sentimentos que o paciente nutre pelo analista estão ali naquele contexto transferencial e que estão estabelecidos dentro de um setting, né? Bom, de uma certa maneira, eu acabei não trazendo o material, mas também para deixá-los um pouco mais curiosos, né? Toda essa questão transferencial, o tempo todo eu fui citando a relação paciente-analista. Mas o Freud também vai trazer a questão contratransferencial, né? A contratransferência vai ser uma resposta, né? Talvez podemos usar esse termo, mas aquilo que o analista sente ou responde pelos sentimentos daquele paciente. Então, a contratransferência, ela também vai existir, né? E aí, os pós-freudianos, muitos vão dizer, tome cuidado com isso, né? A questão contratransferencial, ela foi muito estudada, né? Eu acho que é impossível abarcar todos, mas estou lembrando de Baranger, estou lembrando da própria Melanie Klein, até o do Lacan, né? O Lacan vai dizer que toda relação contratransferencial, a contratransferência, né, é sempre resistência do analista, né? Então o analista que tem uma resistência em relação àquele paciente, né? Então, assim, é claro que aqui no setting, né, aqui na matéria em que a gente está abordando as técnicas de atendimento, eu fui pensando muito mais na relação do paciente em relação ao analista. Por quê? Porque é o lugar que o analista vai ocupar. Mas não significa que o analista está livre, né, de nutrir sentimentos, de criar opiniões sobre um determinado paciente. Então, é claro que alguns pacientes, transferencialmente, convocam, né, o analista a sentir, né, a pensar. Eu estou lembrando até crianças, né, o atendimento com crianças, às vezes, eu até cheguei a citar isso, né, a criança às vezes convoca o analista para um lugar pedagógico, né, ou mesmo se considerarmos uma criança que chama o analista de burro, de feio, enfim, isso vai se repetindo. Realmente não sei, às vezes o analista um certo dia pode não receber aquilo, né, tão atenciosamente, né, a atenção dele talvez não esteja tão flutuante, que ele pode ser capturado, sim, por um sentimento em relação ao paciente.
Então saibam que isso também existe, né? E isso tem que estar atento o tempo todo, né? No caminhar. E é claro, né? A contra-transferência, ela também pode dizer algo da análise, né? O analista pode estar muito atento, né? Por que ele está sentindo, que lugar que ele coloca, até para entender aquele caso, né? Então eu estou querendo dizer que a contra-transferência pode até ajudar, né? Do entendimento do caso. Bom, então hoje encerramos, né? O módulo Técnicas de Atendimento, né, do curso de Psicanálise Clínica. Espero que tenham aí ficado com algum conhecimento, né, que algo tenha se tornado claro para vocês. Qualquer dúvida, né, dessa matéria, estamos à disposição. E uma boa noite a todos.